Hoje, o melhor e mais justo debate e desafios para o aperfeiçoamento democrático nas universidades brasileiras. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356 ou pela internet. Nessa conversa estão aqui comigo Aníbal Ribeiro Cavalli, diretor do Sintusp, o Sindicato dos Trabalhadores da USP, Carolina Ucha, diretora do Diretório Central de Estudantes Livre da USP e Virgínia Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. As universidades públicas, apesar das dificuldades, ainda sustentam a posição de centros de referência e de excelência em ensino, pesquisa e extensão. Parte das universidades particulares, que são concessões públicas, também enfrentam, e talvez até mais fortemente, um problema importante com a entrada do capital estrangeiro e a desnacionalização de instituições privadas de ensino superior, há comprometimento da qualidade e alta mercantilização da educação. Como a efetivação da autonomia e da democracia na universidade poderiam evitar desvios das finalidades sociais da educação? Como impedir que a universidade responda ou seja prejudicada por interesses comerciais e lucratividade de empresários e acionistas e investidores, inclusive internacionais? Vicky. Primeiro, deixa eu só levantar uma polêmica. Em que pese as universidades públicas hoje sejam, no senso comum, tido como centro de referência, também as universidades, e a Carol colocou isso aqui muito bem antes, a própria produção de conhecimento na universidade hoje muitas vezes é refém dos interesses privados, né? Através das fundações e através de patrocínios privados na universidade que vinculam os interesses da pesquisa aos interesses daquela determinada empresa. Então, isso é algo que o movimento estudantil hoje, a gente da União Nacional dos Estudantes, questiona bastante. Nas universidades privadas, eu acho que a situação, de fato, é mais preocupante, né? Porque na universidade privada, não se tem, a pesquisa, a extensão ainda são bastante incipientes, muito mais do que em relação às universidades públicas. Então, há exceções, mas são poucas. Há exceções, mas são poucas. Normalmente, inclusive, são as mais antigas, as mais tradicionais, né? Hoje, o que você tem no Brasil é um universo de 7,4 milhões de estudantes, desses 5,5 milhões estão na universidades privadas. E boa parte desses estudantes estão em universidades, quase 2 milhões deles, estão em universidades cuja composição majoritária do seu capital é estrangeiro. Ou seja, existe um processo de desnacionalização em curso na educação brasileira que, para mim, é comparável àquele processo de sucateamento que as federais viveram na década de 90. Eu acho que é tão preocupante quanto, né? E que eu acho que nos cabe superar. Então, o exercício da autonomia universitária nas universidades privadas também dialoga com isso, né? Tem a ver muito com a autonomia da universidade em relação à sua mantenedora, e com a possibilidade de, tendo autonomia em relação à sua mantenedora, a comunidade acadêmica também participar das decisões. Porque o que acontece nas universidades privadas hoje é que os espaços de participação democrática ou não existem ou são muito limitados. Então, se a gente está discutindo espaços limitados na USP, por exemplo, que são, nas universidades privadas é ainda mais grave. Então, você não tem liberdade de organização estudantil, o movimento estudantil é perseguido nessas instituições, em boa parte dos casos. Nas universidades estaduais paulistas também mas por outros motivos. Mas lá o movimento estudantil é muito perseguido, o movimento dos docentes, dos servidores, enfim, brutalmente criminalizado e tolhido pela administração da universidade, e não existe espaços de participação democrática e de diálogo da comunidade acadêmica. E aí não há um confronto entre propósitos? Quer dizer, se o propósito social da universidade é produzir conhecimento, elevar o nível de cidadania, desenvolver as fronteiras do conhecimento, da ciência, da tecnologia, da construção de possibilidades de mais qualidade de vida, etc., pensar o mundo, a realidade, os problemas da sociedade, como você disse, isso não se confronta com a grande parte das universidades privadas, que na verdade o propósito não é esse, o propósito é ter um negócio, produzir lucro e remunerar os seus acionistas e os empresários. Quer dizer, essas coisas não entram num certo descompasso? Eu acho que existe um descompasso e isso é cada vez mais grave, né? Inclusive com esse processo de desnacionalização, o que aconteceu é que para dar mais retorno aos seus investidores, porque se trata a educação como negócio e não como um direito, que precisa inclusive ter controle público, inclusive estatal sobre ele, no Brasil hoje a gente não tem, para além para se pensar só no retorno aos seus investidores, a universidade barateia os seus custos, rebaixando a qualidade. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, no ano passado, a Anhanguera demitiu mais de 1.400 professores com mestrado e doutorado,
Por quê? Porque é mais barato você manter um professor sem mestrado e doutorado do que com mestrado e doutorado, que é aquele que tem mais bagagem, vamos falar assim, de produção de conhecimento. Então, sim, tem uma formação maior. Tem uma formação mais completa e tem mais possibilidades de liderar grupos de pesquisas na universidade. Então, fez isso para responder aos seus investidores. Então, isso é um fenômeno grave, perverso. Existe hoje, no Congresso Nacional, em tramitação, a proposta de criação do INSAIS, que é o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior, que possibilita controle público sobre essas instituições. Em especial em um aspecto que para a gente é central hoje, que é a possibilidade do Instituto avaliar compra e fusão de universidades privadas sob o ponto de vista educacional. Porque hoje quem avalia é o CAD, Pois né? Então você pega a fusão da Croton e Anhanguera. A gente teve a oportunidade de conversar com o CAD recentemente. E o CAD avalia essa fusão somente do ponto de vista da defesa da concorrência. O mesmo órgão que avaliou a fusão da Ambev, que agora é Embev, que regula a JBS, a Friboi, é a mesma instituição que está decidindo sobre os rumos do que pode vir a ser a maior instituição de ensino do mundo, né? Então, isso é completamente incompatível com os objetivos da própria universidade. Então, combater esse processo de desnacionalização passa, inclusive, por assegurar mais do que a autonomia dessas instituições, passa por assegurar a soberania do povo brasileiro sobre o que hoje é estudado e é pesquisado dentro das universidades. Porque, em última instância, quem decide são empresas estrangeiras no nosso lugar. Aníbal. Exatamente isso, né? Acho que nós temos uma questão importante para todos nós, enquanto população, sociedade, que existem setores básicos, essenciais para nós todos, como um todo. Passa para a questão da saúde, questão da educação. No caso do serviço de ensino superior público, né, a partir do momento que você abre, e isso aconteceu bastante no início da década de 90, uma abertura de qualquer esquina, né? E aí, quem está pegando isso está pegando com uma fatia de renda para o mercado, ou seja, uma produção própria destinada àquele conglomerado empresarial que está administrando esse espaço, esse serviço, seja ele na educação, seja ele na saúde, né? E a gente temos exemplos vários como nós, enquanto trabalhadores na UNE, defendemos que a universidade seja puramente pública, totalmente pública, né? Que não tenham as fundações ditas de apoio, mas que são fundações privadas que financiam uma pesquisa em detrimento de um interesse coletivo. Nós defendemos o interesse coletivo. Se a universidade ela é financiada coletivamente por nós, ela tem que voltar diretamente todo o seu trabalho, como eu falei, o ensino, pesquisa e extensão, para quem a financia. E aí, discutindo todas essas questões que também já foram ditas aqui já em outros blocos. Agora, Aníbal e todos vocês, muito se discute, e esse é um dos argumentos fortes e me parece importante, a universidade é um espaço cuja produção depende de mérito, né? Quer dizer, a busca da excelência significa que aqueles que produzem mais, que fazem avançar a fronteira do conhecimento, aqueles que produzem mais respostas aos problemas sociais, etc., devam estar pensando, estudando, investigando, pesquisando na universidade. Quando a gente fala, quando a USP, o movimento na USP diz, por exemplo, que a eleição do reitor deveria poder ser qualquer um dos integrantes da comunidade, não os estudantes, que têm uma relação, digamos, mais transitória com a universidade do que funcionários técnico-administrativos e docentes, poderia ser o reitor da universidade. Vocês estão se baseando em que exatamente, né? Quer dizer, o espaço da produção da universidade não depende do que muitos chamam de uma certa meritocracia? Então, acho que aí é a questão da meritocracia que você levantou é o seguinte, quem pode ser reitor é professor titular. O professor titular é um número mínimo entre os docentes da universidade, como um todo, todos os professores, grande parte são professores doutores. Então, já começa por aí. A outra questão é que não depende apenas do professor titular para ter uma grande produção, seja ela de estudo científico, até porque não a questão não é hierárquica, né? Não é hierárquica. E outra coisa, né? É tudo feito de forma coletiva. Uma coisa é gestão, uma coisa é produção acadêmica, que depende de um certo tipo de trabalho, e outra coisa é gestão acadêmica, que são coisas diferentes, não é, Carol? É isso, eu acho que essa questão da meritocracia é uma coisa muito complicada, né? Eu acho que o movimento estudantil como um todo, pelo menos a gente do DCE, a gente bate muito nessa questão da meritocracia, que eu não acho que seja algo correto, não acho que seja algo que deva ser levado para frente, né? Mas infelizmente a estrutura de poder da universidade
preza muito pela meritocracia, né? Eu acho que não tem que ser por esse lado, assim. Vicky? Eu acho que essa questão da meritocracia, ela tem sido recorrentemente questionada e desconstruída pela própria realidade. Vou usar um outro exemplo para a meritocracia no ambiente da universidade, mas saindo dessa discussão sobre a composição do reitorado. Essa questão da reserva de vagas, por exemplo, das cotas. O que é que se dizia muito, né, alguns anos atrás? É que o estudante, para entrar na universidade, ele precisa ter mérito. Então, se ele não tem mérito para passar numa prova de vestibular, que é uma coisa completamente limitada do ponto de vista pedagógico, ele não tem mérito para cursar um curso superior, vamos rebaixar a qualidade da universidade. E a própria experiência de cotas no Brasil tem mostrado que, uma vez dentro da universidade, os estudantes cotistas têm desempenho igual ou mesmo superior, enfim, tem desempenho equivalente a daqueles que ingressaram pelo vestibular tradicional. Então, acho que o negócio é o seguinte, você não pode impor como critério a meritocracia quando você tem pontos de partida diferentes. Então, você precisa primeiro, para começar a debater meritocracia, dar condições iguais para que todos tenham a possibilidade de disputarem determinados espaços, que não é o que acontece hoje no ambiente da universidade, seja na composição do reitorado, seja no instrumento de acesso à universidade. Pelo lado dos estudantes e pelo lado dos professores. Estou perguntando isso pelo seguinte, e aí não da eleição para reitor, porque me parece que esse é um argumento frágil, né? Quer dizer, o reitor faz um trabalho que não é o mesmo trabalho do pesquisador, do docente, é um trabalho de gestão. O cara pode ser titular e não ter nenhum perfil para ser gestor, nem do carrinho de pipoca, e pode ser um ótimo professor titular, um ótimo pesquisador. São trabalhos de naturezas diferentes. Agora, a questão que eu estou perguntando nessa linha, quer dizer, dos estudantes, me parece que está muito claro. E dos professores, porque a gente sabe o seguinte, muitos professores, o movimento, às vezes docente, coloca aqui dificuldades ou resistências à questão da avaliação docente, né? Por que isso? Porque a avaliação tem outras finalidades do que tentar ampliar a qualidade do trabalho docente? É por isso ou porque há um medo ou uma certa resistência de uma parcela dos docentes em relação a ser mais exigido do ponto de vista da qualidade daquilo que produz, da quantidade e da qualidade daquilo que produz. Quer dizer, a gente sabe na universidade brasileira que você tem docentes muito produtivos, com os elementos que a gente tem para mensurar hoje, a gente pode até discuti-los, mas tem a CAPES, CNPq, etc., mensuram produção, participação em congresso, número de aulas, titulações, enfim, serviços prestados, extensão universitária, etc. Você vê isso e fala, olha, esse cara aqui produz um monte, aquele lá não produz nada e continua na universidade. Não há aí uma necessidade de... E veja, estamos falando de um professor na mesma universidade, então, em tese, em condições parecidas, né? Ainda assim, aí não haveria necessidade de se considerar o mérito para garantir a qualidade do docente na universidade, Aníbal? Eu acho que a questão das agências de fomento, seja lá a CNPq, a CAPES, no caso de São Paulo, a FAPESP, né? Também elas agem politicamente. É que está a questão, né? Mas, Aníbal, quem não age politicamente? O movimento estudantil, o movimento, o Sintusp, a DUSP, as outras também não agem politicamente? Sim, agora veja Porque bem. isso não é um defeito. Uma coisa é você agir politicamente, mas de forma coletiva. Outra coisa é você agir politicamente por interesses quase que individuais, ou seja, pequenos, restritos. Tá? Eu acho que se a gente pensar de forma coletiva, a gente está pensando em termos de sociedade, como um todo. Agora, se a gente pensar de forma política apenas como o José Serra, apenas como o João Grandino Rodas, aí a coisa começa a mudar, tá? Porque eles representam uma parcela da sociedade que não é a maioria que banca e financia a universidade pública com interesses políticos. Agora, se a gente tem uma abertura do espaço... Está falando de interesses políticos partidários inclusive, e de grupos econômicos, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, se nós pensamos a universidade como um espaço aberto, livre, tá? Onde a sociedade organizada ela pode apresentar, discutir, fazer parte do processo, aí o interesse ele é político, sim, só que ele é coletivo. Tá? Então tem essa distinção. A outra questão, como eu falei, a FAPESP, a CNPq e a CAPES não trilham outro caminho muito diferente disso, porque sabemos muito bem que tem muitos trabalhos bem elaborados por professores e uma equipe de estudantes, porque não é só o professor, também tem os seus estudantes que estão em volta do trabalho, da pesquisa, que como não atende o interesse ideológico, vamos até dizer assim, da agência de fomento naquele momento, tá? Até porque os cargos também nessas agências de fomento são cargos políticos, tá? Não vamos esquecer que há pouco tempo atrás, eu não sei se ainda continua,
Um dos professores que estavam na FAPESP aqui em São Paulo foi um dos que articulou a campanha do Rodas para reitor, junto com o governo do estado, tá? Que foi ministro do governo federal, por exemplo, né? E na época do Fernando Henrique. Lembrando de Fernando Henrique que aprovou a LDB, tá? E que, inclusive, com o 70-15-15 que a companheira se referiu, não permitiu que o processo de participação da comunidade fosse mais efetivo. Né? Foi quase que um golpe naquela discussão que o Sindicato Nacional dos Docentes faziam antes, naquele momento. Naquela época. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Essa é uma questão, é um debate importante e que segue, tá certo? Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/redetvt, pelo Twitter, @tvt e também pelo canal 13 da NET. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!